Ao longo do ano 2023, registrou-se um aumento significativo da contestação social, com o número de pré-avisos de greve a atingir o valor mais elevado desde 2013, ou seja, desde o período da Troika. A inflação e o consequente agravamento do custo de vida são algumas das razões por detrás deste aumento da contestação social que se tem verificado em Portugal. Portugal irá ter eleições legislativas em março de 2024, sendo que ocorreram no final do mês de janeiro manifestações em todo o país pelo direito à habitação, tendo os manifestantes apresentado um conjunto de reivindicações. Em muitas destas manifestações, defendeu-se o controle do aumento das rendas, a redução dos juros do crédito à habitação e a imposição de limites ao alojamento local, entre outras medidas. A escassez de habitações no país é uma questão estrutural, sendo que a principal razão está relacionada com a fraca atividade de construção nos últimos 10 anos. Mesmo em tempos económicos difíceis, a procura por casas continua a ser muito superior à oferta, que ainda não corresponde às reais necessidades do mercado, ou seja, às famílias portuguesas da classe média e média-baixa. A disponibilidade de imóveis, especialmente no segmento médio e médio-baixo, não deverá ser suficiente para atender às necessidades do mercado nos tempos que se avizinham, o que deverá continuar a manter os preços dos imóveis nos níveis elevados que se verificam atualmente. Isso reflete a crise habitacional que o país enfrenta. Alugar um quarto numa casa partilhada com várias pessoas, por valores exorbitantes e sem contrato, tem-se tornado uma realidade cada vez mais comum em Portugal, à medida que o número de tendas e de pessoas em situação de sem-abrigo continua a aumentar nos principais centros urbanos. A vida nos principais centros urbanos, como Lisboa, não está nada fácil nem acessível para a esmagadora maioria dos portugueses. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Lisboa atingiu os 15,79 € por metro quadrado no terceiro trimestre de 2023, seguida do concelho de Cascais com 15,38 € por metro quadrado e de Oeiras com 13,50 € por metro quadrado. Isto significa que o arrendamento de um pequeno apartamento T1 com 50 metros quadrados por uma pessoa solteira irá representar um custo de cerca de 675 a 790 € num destes três concelhos da área metropolitana de Lisboa. Por sua vez, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados em novembro de 2023 e relativos ao ano de 2021, o ganho mediano mensal dos trabalhadores por conta de outrem foi cerca de 1.300 € brutos em Lisboa, 1.400 € brutos em Oeiras e apenas cerca de 950 € em Cascais. Sendo estes valores brutos, então o rendimento líquido disponível será ainda menor. Isto significa que a taxa de esforço, em todos os casos, é claramente superior a 50%, sendo praticamente impossível a uma pessoa solteira arrendar um apartamento nestes concelhos, que representam locais onde se concentram grande parte das oportunidades de emprego na área metropolitana de Lisboa e de Portugal, bem como instituições do ensino superior que os estudantes qualificados precisam de frequentar. Mesmo para um casal que queira residir em locais próximos dos principais centros urbanos, a compra de uma casa, mesmo com recurso a crédito à habitação, continua a ser uma hipótese remota, visto que a exigência de dar uma entrada de cerca de 20% do valor da casa, mais impostos, implica ter cerca de 30 a 50 mil euros de poupanças, o que é uma tarefa impossível de realizar para muita gente. Muitos portugueses vivem por isso frustrados e insatisfeitos com os salários baixos que recebem, em comparação com as rendas e os custos elevados da habitação. Também o estado do Serviço Nacional de Saúde, da falta de médicos nos hospitais ou da falta de professores nas escolas, entre outros problemas, tem provocado muita insatisfação entre várias classes profissionais. De acordo com dados divulgados pela Comunicação Social, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho comunicou 1.495 avisos prévios de greve ao longo do ano de 2023. Por sua vez, em 2022, tinham sido comunicados 1.087 pré-avisos de greve. Estes dados refletem, por isso, um aumento de quase 38% no número de avisos prévios de greve entre o ano 2022 e 2023. De forma a tentar resolver alguns problemas relacionados com a habitação em Portugal, vários partidos políticos têm anunciado medidas ao longo das últimas semanas. Algumas das medidas propostas pelos partidos políticos são as de isentar de IMT a compra da primeira habitação e colocar o Estado e os bancos a darem empréstimos de 100% do valor do imóvel para jovens até aos 35 anos. Acabar com o IMI, limitar os aumentos e os valores máximos das rendas, aumentar substancialmente o parque habitacional público, baixar o IVA da construção, acabar com os benefícios fiscais para não residentes e fundos imobiliários ou impor uma taxa sobre os lucros da banca para financiar programas de habitação também fazem parte do leque de medidas anunciadas, entre outras.
Apesar destas intenções e das propostas dos partidos políticos, a realidade é que o problema da habitação não é o tema mais relevante nas eleições, visto que afeta principalmente as pessoas mais jovens que ainda não têm casa. As eleições são ganhas na sua maioria com apelo aos votos dos reformados e pensionistas, que normalmente já têm a sua habitação e até podem ficar satisfeitos por ver estas aumentarem o seu valor. Portugal tem uma das populações da Europa em que mais pessoas são proprietárias da sua própria casa, sendo esse valor superior a 70%. Nesse sentido, quando se fala do problema do aumento dos preços das habitações, a preocupação deste eleitorado com o tema não é muito significativa. Muita gente em Portugal depende do setor imobiliário, existindo pessoas que herdaram casas e que, nos dias de hoje, não se dedicam a mais nada na vida a não ser arrendar e gerir as mesmas. Três casas a render, por exemplo, 800 ou 900 euros cada, são garantia de uma qualidade de vida relativamente confortável, permitindo ainda arranjar um part-time para complementar o rendimento, caso essas pessoas assim o queiram. As famílias que pertencem a classes mais abastadas tipicamente investem em imobiliário. Sendo o imobiliário um investimento caro, estas famílias gerem o seu património de forma a garantir o retorno do seu investimento da forma que lhes for mais conveniente. A acrescer a isto, também os investidores estrangeiros começaram a apostar em Portugal nos últimos anos. O investimento estrangeiro em imobiliário tem estado a aumentar em Portugal, em parte devido à chegada dos negócios associados ao alojamento local e aos benefícios fiscais para cidadãos não residentes. As habitações onde muitos desses estrangeiros, especialmente os nómadas digitais, escolhem viver, são compradas por montantes que a maioria dos trabalhadores portugueses não consegue suportar. Embora representem uma parcela pequena do total das transações imobiliárias em Portugal, as propriedades adquiridas por valores elevados por cidadãos com maior capacidade financeira têm tido um impacto direto no aumento dos preços do imobiliário. Além disso, estas aquisições têm vindo a influenciar o mercado, uma vez que grande parte dos novos projetos imobiliários passaram a focar-se na construção de residências de luxo voltadas para estrangeiros abastados, com preços inacessíveis para a maioria dos portugueses devido aos baixos salários que estes recebem. Um dos exemplos mais flagrantes em Portugal é o caso do Algarve, situado no sul do país. Durante o inverno, as casas e os prédios no Algarve ficam praticamente vazios. Mas na altura do verão, tudo muda. Os portugueses do norte do país, os imigrantes e os turistas estrangeiros deslocam-se para a região para passar férias e tudo fica cheio. Essa é a altura para os proprietários de casas no Algarve porem o seu dinheiro a render, visto que preferem ter as casas fechadas praticamente todo o ano, de modo a poderem depois arrendar as mesmas durante os meses do verão, por exemplo a 500 a 2000 euros por semana, em vez de fazerem um arrendamento de longa duração por 500 ou 600 euros por mês durante todo o ano a uma família portuguesa. O Algarve tem uma porção muito significativa de casas que servem como segundas ou terceiras habitações ou que são unicamente destinadas aos turistas. Esta forma de gerir o imobiliário existente no Algarve não soluciona a crise habitacional que se está a verificar na região e que atinge as famílias portuguesas que lá trabalham todo o ano e que precisam de um local onde possam viver e que seja compatível com os salários que recebem. Muitas destas habitações existentes no Algarve não são sequer habitadas, servindo apenas como depósito de capital e investimento seguro. Por outro lado, têm também existido nos últimos anos alterações significativas na composição das famílias existentes em Portugal. Cada vez existem mais agregados familiares compostos por apenas um ou dois elementos. Esta nova realidade demonstra a necessidade de adaptar as casas existentes e de aumentar a oferta de novas casas, de modo a garantir residências condignas a todas as famílias que queiram morar em Portugal. Há várias décadas atrás, uma casa era tipicamente habitada por famílias relativamente numerosas e tradicionais, compostas por um casal com filhos. Este cenário tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos, sendo que os agregados familiares em Portugal estão a diminuir por várias razões. O número médio de filhos tem vindo a diminuir nos últimos anos, o que resulta em famílias mais pequenas. Com o envelhecimento da população, é comum que haja um aumento no número de pessoas que vivem sozinhas, seja devido a viuvez, divórcio ou por escolha pessoal. Há uma tendência crescente para jovens adultos adiarem o casamento e a formação de famílias, optando por viverem sozinhos ou em casal antes de considerar ter filhos. Com a globalização e a facilidade do acesso a oportunidades de trabalho em diferentes regiões ou países, muitos jovens adultos podem optar por viver longe das suas famílias de origem, o que contribui para a diminuição dos agregados familiares. A taxa de divórcios também tem vindo a aumentar, o que pode levar à formação de novos agregados familiares mais pequenos, especialmente quando os filhos permanecem com apenas um dos pais.
Em face de todos estes fatores e muitos outros, a procura por casas mais pequenas tem sido muito elevada. No entanto, a maioria das habitações em Portugal foram projetadas no passado para terem vários quartos para acomodar todos os membros da família, incluindo filhos, pais idosos ou outros parentes. Essa é uma realidade que hoje em dia já não existe e que por isso necessita de ser adaptada. Portugal vive um sério problema de acesso à habitação. No entanto, não existe falta de casas em Portugal. O que existe é falta de casas nos sítios onde as pessoas querem viver e a preços que as famílias portuguesas consigam pagar. Portugal é um país que tem mais casas disponíveis do que agregados familiares. É por isso necessário fazer um ajustamento da oferta à procura, nomeadamente por estas tipologias, em linha com a redução da dimensão média dos agregados que tem ocorrido nos últimos anos. Tendo em consideração a subida do número de agregados familiares com um e dois elementos, as grandes dimensões das habitações atualmente disponíveis em Portugal não são de todo adequadas à realidade existente, visto não conseguirem dar resposta às necessidades evidenciadas de mais tipologias T1 e T2, com a necessidade de ter apenas um ou dois quartos em toda a habitação. Uma nova tendência está por isso a surgir em Portugal. Apartamentos e moradias com muitas divisões estão a começar a ser transformados em habitações mais pequenas, para se adaptarem à procura e à necessidade das famílias e gerarem potencialmente maior rendimento para os proprietários. Ter um apartamento de grandes dimensões já não é um requisito para muitas famílias portuguesas que procuram agora ter casas mais pequenas. Existe assim um desfazamento entre a tipologia dos apartamentos existentes e as novas necessidades dos agregados familiares que se vêm formando em Portugal, principalmente nos grandes centros urbanos. De modo a tentar ajudar a resolver a inexistência de apartamentos de pequenas dimensões que fossem mais adequados aos agregados familiares portugueses, foi recentemente publicado um novo simplex dos licenciamentos urbanísticos, com 26 medidas para reduzir a burocracia e aumentar a oferta de casas para habitação no mercado. Este novo regime, no entanto, pode ter alguns riscos. Para facilitar a conversão de imóveis comerciais em habitação, por exemplo, não parece ser agora preciso comprovar, no momento da transmissão do imóvel, a existência de uma licença e da ficha técnica de habitação. Este fator pode ser problemático. Existem várias razões pelas quais muitas casas em Portugal podem estar sem licença de utilização. Algumas casas foram construídas sem autorização adequada das autoridades competentes, o que as torna ilegais e sem licença de utilização. Em alguns casos, as casas foram construídas legalmente, mas não obtiveram ainda a licença de utilização devido a processos burocráticos pendentes ou falta de conformidade com regulamentos específicos. Alterações feitas nas casas sem autorização prévia das autoridades podem também resultar na falta de licença de utilização. Em certas áreas, especialmente em zonas rurais ou menos desenvolvidas, pode existir uma falta de fiscalização eficaz das construções, permitindo que algumas casas operem sem licença de utilização. Desse modo, de acordo com as regras do Simplex dos licenciamentos urbanísticos, poderão existir riscos em comprar uma casa no futuro que poderá depois ter de ser demolida, por ser ilegal. Enquanto a disponibilização de casas pequenas para jovens solteiros ou famílias pouco numerosas não for possível, a esmagadora maioria deste tipo de agregados familiares terá de continuar a viver em casa dos pais ou em casas partilhadas com maiores dimensões. Devido ao elevado preço das habitações, uma nova realidade chamada co-living tem ganhado destaque na forma de viver em Portugal. O co-living refere-se a uma forma de habitação em que os residentes partilham várias áreas comuns da casa, como a cozinha, a sala de estar ou a sala de jantar. Esta nova realidade da habitação tem ganhado popularidade como um novo estilo de vida que promove a interação social e a colaboração, especialmente nos principais centros urbanos. O co-living é uma nova abordagem habitacional e social que promove a partilha da casa, mesmo entre desconhecidos. Este conceito surgiu para combater a falta de alojamento a preços acessíveis, especialmente para jovens em início de carreira e nómadas digitais, oferecendo uma opção mais barata e flexível. O crescente do mercado de co-living em Portugal tem sido impulsionado pelo aumento dos preços no mercado imobiliário, principalmente nos maiores centros urbanos portugueses, como Lisboa e Porto. Muitos jovens não têm capacidade financeira para comprar uma casa no início das suas carreiras, nem têm possibilidades de contrair um crédito de habitação, dado que a crise da inflação e da subida da taxa de juros, que começou em 2022 e que se prolongou em 2023, veio destruir ainda mais as perspectivas de futuro dos jovens portugueses. A única alternativa para estes jovens em início de carreira e com desejo de permanecer em Portugal é ficar a viver com os pais ou abraçar o novo modo de vida do co-living, partilhando casa com outras pessoas.
Enquanto a oferta de casas destinadas às novas realidades da sociedade portuguesa e da classe média não aumentarem, muitas famílias continuarão sem acesso à habitação. É assim necessário tomar medidas que possam provocar a aceleração da oferta de habitação, principalmente habitações de pequenas dimensões que possam ser mais adequadas aos novos agregados familiares que existem cada vez mais em Portugal.